Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo essa aula, esse vídeo, tá bom? Mas é muito pertinente, muito interessante aqui que vocês assistam esse vídeo, né? Assistam essa aula, tendo em vista que é um conteúdo que vocês não conseguem ter aí em sala de aula, tá? Geralmente esse conteúdo a gente vê diretamente no hospital. É interessante que antes de vocês irem para o hospital, né, terem acesso a esse conteúdo, tá? Que é sobre manejo dos drenos cirúrgicos, tá? Então, qual é o objetivo, né, na utilização, na inserção de drenos cirúrgicos? Então, nós temos aqui alguns objetivos, né? Sendo aqui o primeiro, evitar a infecção do sítio cirúrgico, né? Então, a partir do momento que a gente faz a drenagem, né, desse sítio cirúrgico, vai estar evitando a infecção desse sítio cirúrgico, né? Evitar o acúmulo de líquido em cavidade justamente pela drenagem aí na ferida operatória e avaliar e mensurar a drenagem. Isso aqui é extremamente importante e é nossa competência como enfermeiros, né? Que é avaliar, né, o aspecto dessa drenagem, que como é esse líquido, como é sua forma, tá? Tem cheiro, não tem cheiro, qual é a cor desse líquido, né? Então, tudo isso deve ser avaliado e principalmente também anotado, tá? E também mensurar a drenagem, isso aqui também é extremamente importante, tá? Eu vou estar falando isso aqui mais adiante, tá bom? Mas isso aqui é extremamente importante, porque isso aqui vai servir para a gente avaliar se o paciente está tendo perda excessiva ou não de líquido, tá bom? E aí, antes de a gente falar sobre drenos em si, é interessante que a gente fale um pouco sobre a cicatrização de feridas, tendo em vista que a gente está falando aqui de feridas operatórias, não é isso? E aí, as feridas, a cicatrização das feridas, elas cicatrizam de diversas formas, tá? Mas obrigatoriamente elas devem passar por algumas fases, sendo essas aqui, ó, ferativa e a fase de maturação. Passei aqui sem querer. Né? E aí, a primeira fase que nós temos aqui é a fase inflamatória, tá bom? E aí ela é que vai ser caracterizada pela liberação de substâncias vasoconstritoras, sendo essas tromboxanas tipo A2 e as prostaglandinas, tá? Outra, é, Outro evento aqui muito importante que vai acontecer nessa fase é a vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. E é a partir disso, né, que vai iniciar-se todo o processo inflamatório, né? Então, a fase inflamatória ela vai dar-se início a partir do momento onde há a ruptura da integridade tissular. E essa integridade tissular, ela pode ser rompida de diversas formas. Ela pode ser traumática, né, ou pode ser por incisão cirúrgica, tá? Então, a partir do momento em que houve a ruptura tissular, tá? Rompeu a integridade tissular, vai dar-se início a esse processo inflamatório, tá? E aí vai ser através da ação das plaquetas, tá? Vai haver uma ativação plaquetária, e essas plaquetas vão liberar grânulos, e esses, por sua vez, através da ação com fatores de crescimento, vai fazer com que haja a hemostasia. A próxima fase é a fase proliferativa, tá bom? A ação dos fibroblastos, tá bom? Então vai estar vendo aqui a ação dos fibroblastos e vai estar vendo também aqui a epitelização, angiogênese, né? Porque aqui como foi rompido a integridade tissular e consequentemente a integridade de pequenos vasos, vai estar havendo a necessidade de uma angiogênese, tá bom? E uma epitelização, né? Vai estar havendo aí o crescimento, o desenvolvimento de um novo tecido, um tecido rosáceo, que aqui a gente vai chamar de tecido de granulação, e também a deposição de colágeno, tá bom? A última fase é a fase de maturação ou de remodelamento, tá? Então aqui vai estar vendo a contração da cicatriz, a redução da ação dos fibroblastos, né, a redução da vascularização daquele local, tá, do local da cicatrização, tá? Então esses são os três principais pontos que vai estar acontecendo nessa fase, né? Redução da ação dos fibroblastos, redução da cicatriz, então essa cicatriz ela vai se contrair, e vai estar havendo também a redução na vascularização dessa cicatriz, tá? E aí também a deposição de colágeno.
E aí os tipos de cicatrização, né? Então as feridas elas ainda podem cicatrizar de alguns tipos, né? Sendo aqui cicatrização por primeira, segunda e terceira intenção. Então, a cicatrização por primeira intenção é aquela cicatrização onde aquela ferida ela pode ser, as suas bordas elas podem ser aproximadas, tá? Então, essa ferida, as suas bordas elas podem ser aproximadas, né? Para que haja essa cicatrização. Então, vai haver uma união imediata das suas bordas e ela também vai ter uma evolução asséptica, né? Então, vai ser uma ferida que eu vou conseguir aproximar suas bordas, uma ferida que geralmente ela é uma ferida aguda, sem perda tecidual e também sem um processo infeccioso, tá? Vai estar havendo aqui também, né, ó, na cicatrização por segunda intenção, vai estar havendo uma perda tecidual excessiva. Então, aqui, diferentemente da primeira intenção, que eu posso aproximar suas bordas, na segunda intenção eu não posso aproximar essas bordas porque teve uma perda excessiva de tecido. Então, com perda de tecido, eu não consigo aproximar essas bordas, tá? E aqui também vai estar vendo aqui, ó, a gente vai estar encontrando aqui um tecido de granulação, tá? E ele pode também estar acontecendo aí, né, em outras camadas da pele, como os músculos, né, e até mesmo os ossos, tá? Então, a diferença, né, a primeira diferença que a gente encontra aqui entre primeira e segunda intenção é porque a primeira intenção não tem perda tecidual, tá? É sem perda tecidual e sem processo infeccioso. E aí, a partir disso, eu consigo aproximar suas bordas. Na segunda intenção, eu tenho perda tecidual excessiva ou moderada, tá bom? E eu não consigo aproximar suas bordas justamente por isso, porque tem perda tecidual, tá? E aí também há a presença de um tecido de granulação e pode atingir outras camadas da pele, tá bom? Como, por exemplo, músculo e ossos. E aí, a cicatrização por terceira intenção, né, são aquelas feridas grandes, né, que eu não consigo, né, de maneira nenhuma, fazer a aproximação de suas bordas, justamente porque teve uma perda tecidual excessiva, são feridas geralmente com exudato, então essas feridas elas necessitam de uma drenagem, tá? Elas vão cicatrizar abertas, tá? Com curativos aí, mas as suas bordas elas não podem ser suturadas, essas bordas não podem ser aproximadas justamente por conta dessa perda tecidual excessiva. Né? São feridas aí com grande quantidade de exudato e precisam ser drenadas. Tá? E aí, falando de drenos, né? Então, os drenos eles são tubos que saem da área periincisal e continuam até um dispositivo de vácuo portátil para drenagem de ferida fechada ou até um curativo aberto. Então, ela tem como principal objetivo justamente a remoção de líquido, para fazer com que haja, né, não haja aí um processo infeccioso nessa ferida, né, para a gente fazer aí essa remoção de líquido, extravasamento de líquido na ferida operatória. E aí os exames eles podem ser classificados, né, quanto à sua finalidade, mecanismo, sistema, local, plano, material e duração. Tá? Então, quanto à finalidade, ele pode ser classificado como terapêutico, paliativo, profilática, monitorização, rota de acesso ou mista. Quanto ao mecanismo, ele pode ser passivo ou ativo, né, sendo passivo com um mecanismo simples, e a ativa ela vai geralmente aí ter uma atividade por trás de sua ação, né? Então ela vai ser por pressão negativa ou por aspiração. Ela pode ainda ser um sistema aberto ou fechado. O local pode ser torácico, abdominal, cervical. Então aí vai ser qualquer local que haja necessidade de drenagem de líquido, tá bom? O plano ele pode ainda ser superficial ou profundo. O material desse dreno ele pode ser feito de silicone, látex e etc. PVC também aí. Duração, né? Então a duração ele vai de acordo, né, com o prognóstico do paciente, tá? Então ele pode ser curto ou prolongado. Tudo vai de acordo com a evolução clínica do paciente.
E aí, como eu falei, os drenos eles podem ser ativos ou passivos, tá? Então, os ativos, eles exercem alguma força por trás, né? Eles exercem alguma atividade para que haja a drenagem de líquido nessa ferida operatória, né? Então, eles são também conhecidos como drenos aspirativos ou de sucção, né? Então, como eu estou falando aqui, eles vão ter que realizar alguma força, né? Alguma atividade para que haja essa drenagem, tá bom? E eles trabalham através da drenagem por pressão negativa. E aí eu vou estar trazendo alguns exemplos desses drenos aqui para vocês. Os passivos, eles agem por capilaridade, gravidade ou flutuação, ou seja, eles não vão exercer nenhum tipo de, digamos assim, não vai ter nenhum tipo de gasto energético, digamos assim, para que haja essa drenagem de líquido nessa ferida operatória. São usados quando o fluido da drenagem é muito viscoso. Então, o primeiro dreno que a gente vai estar falando aqui é o dreno de Penrose, tá bom? Ele é um tipo de dreno que ele vai trabalhar em laminar, tá? É um tipo de dreno laminar. E ele tem o formato, né, achatado, ele é composto aí, né, ele é de borracha de látex, ele é macio e flexível, tá bom? Então esse aqui é o dreno de Penrose, eu só vi ele uma vez lá no regional. Ele é de borracha, bem flexível, né? Ele parece muito balão de aniversário, né? Ele é do material bem parecido mesmo, naquela mesma texturazinha, tá bom? E aí ele vai estar trabalhando por capilaridade, certo? Ó, aqui tem um exemplo aqui nessa incisão aqui, ó, tá? E aí ele vai estar trabalhando por capilaridade. E ele é um dreno passivo, tá? Ele não vai estar exercendo nenhum tipo de força, nenhum tipo de atividade para que essa drenagem aconteça, tá? E aí o próximo dreno é o dreno de Kerr, é bem interessante essa imagem aqui que eu coloquei, ó. Então ele é um dreno específico para drenagem em vias biliares, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa pessoa aqui, nesse paciente, ele passou aqui por uma colecistectomia, né, remoção aí da vesícula biliar, e aí existem diversos N motivos aí para que tenha acontecido, né, essa colecistectomia. E aí pode ser por tumor, pode ser por cálculo, tá bom? Então tem diversos motivos. E aí esse drenozinho, ele tem um formato de T, tá bom? Na qual essa partezinha aqui menor, ela vai ser inserida aqui nesse duplo cístico, e a parte, nessa partezinha aqui maior, é a que vai ficar exterior, né? Exterior ao ducto cístico e vai estar fazendo com que haja aqui essa drenagem, tá? Então, ó, dreno inserido das vias biliares extrahepáticas, possibilitando a drenagem externa, descompressão pós-anastomose, tá? Então, ele vai servir justamente para isso aqui, né? Ele é específico, né, para drenagem de vias biliares. É o tipo de dreno tubular, de material mais rígido, mas com o mesmo objetivo. Que é fazer essa descompressão, é fazer essa drenagem, tá bom? E aí ele também é um dreno passivo, tá? Nós temos aqui o dreno de Portovac, né? É o dreno aqui que ele vai estar exercendo uma atividade para que haja a drenagem de líquido nessa ferida operatória, né? Então vocês podem observar aqui, ó, que ele tem esse formatozinho de sanfona, justamente para ele, o dreno em si, né, esse recipiente, ele colocar uma força, uma pressão negativa, tá? Aqui ele vai estar colocando uma pressão negativa na ferida operatória, tá? Uma alta pressão negativa, justamente para fazer essa sucção aqui nessa ferida operatória, tá bom? Então esse dreno ele vai ter essa ação de sucção, né, do tipo de sanfona, então ele vai ficar aqui ele vai ficar achatadinho, e aí ele vai colocar força nessa sanfoninha aqui, ele vai colocar força para justamente fazer essa drenagem nessa ferida operatória. Então, a partir do momento que a gente deixa ele sanfonado, ele vai voltando aos poucos e vai puxando aqui, vai drenando este líquido presente nessa ferida operatória. Esse dreno aqui é um dos mais comuns que a gente encontra aí na prática clínica, tá bom? Principalmente no hospital regional, um dos que a gente mais encontra.
E aí é interessante, ele é bem interessante justamente por conta desse mecanismo dele, tá? Bom, gente, aí ainda está falando aqui agora do dreno de selo d'água, né, que ele vai estar realizando o extravasamento de líquido do espaço pleural. Então, fisiologicamente, né, é normal do nosso organismo aí ter líquido no espaço pleural, né, para ver aí o deslizamento entre membranas, tá bom? E aí, quando há uma anormalidade entre o líquido pleural, né, o líquido presente no espaço pleural, vai haver aí a necessidade, dependendo também da quantidade de líquido, né, mas vai haver aí a necessidade de fazer essa drenagem aqui, tá bom? Então, como eu já falei, né, é normal ter a presença de líquido no espaço pleural, justamente para fazer o deslizamento entre camadas importantes ali dentro no espaço torácico, tá bom? Então é fisiológico, é normal. No entanto, quando tem aí uma anormalidade nessa quantidade de líquido, vai estar sendo necessário fazer essa drenagem, tá? Justamente por conta que um grande acúmulo de líquido no espaço pleural pode estar prejudicando a função cardiopulmonar, porque se eu tenho muito líquido no espaço pleural, consequentemente eu vou estar reduzindo aí a capacidade de ventilação do pulmão, tá? Porque ele não vai estar conseguindo se expandir adequadamente, bem como também o coração não vai estar conseguindo realizar esses movimentos de diástole e sístole, porque vai estar tendo aí uma pressão contra as suas paredes, tá? Então, o dreno de tórax, né, o dreno de selo d'água, ele vai ter uma função muito importante no que se refere aí à quantidade de líquido no espaço pleural para manter a função cardiopulmonar íntegro, tá bom? Então, vamos lá. Como é que esse dreno aqui de tórax funciona, né? Então, ele bem aqui, ó, ele tem essa porção superior do dreno aqui, ele está no tórax, tá bom? Você consegue observar que essa parte inicial aqui, ele está no tórax aqui, ó. E aí ele tem toda essa mangueirinha aqui, tá? E aí ele deve sempre estar abaixo do tórax, tá? Justamente aí para estar vendo a força da gravidade, ou seja, aqui é um dreno passivo, tá? É um dreno passivo, ele não vai estar exercendo nenhum tipo de força, esse líquido ele vai estar descendo aqui por gravidade, tá? E aí, como é que ele funciona? Aqui tem um clipe que você, sempre que você for fazer o manejo do recipiente aqui, você tem que clipar, porque se você não clipar, ao o paciente realizar o movimento ventilatório, esse líquido vai estar voltando para o espaço pleural, tá bom? Então, você tem que fazer esse clipe aqui, e aí tem a tampa dele aqui, essa tampa tem rosca, tá? E você consegue, né, retirar aqui o recipiente, tá? E fazer e desprezar o líquido que é aqui presente, tá bom? E aí, só que claro, né? Antes de desprezar, você tem que fazer aqui, você tem que mensurar a quantidade de líquido drenado. Esse recipiente ele é graduado, então ele tem aqui tantos ml, ele tem aqui 200 ml, 300 ml, 1 litro e meio, então ele é graduado, todinho graduado, justamente para que você consiga mensurar de forma mais rápida, com mais qualidade e com mais certeza, tá bom? Então ele é graduado. E aí, esse dreno, ele geralmente depende muito também da instituição, mas geralmente ele é trocado, esse selo d'água ele é trocado a cada 12 ou a cada 24 horas, depende aí da quantidade de líquido drenado, do aspecto do líquido drenado, depende de N fatores, né? De decisões multidisciplinares, multiprofissionais, tá? Então depende de muita conduta aí, tá? Mas geralmente ele é trocado de 12 a 24 horas, se mantém aí, geralmente, esse fluxo de troca desse dreno, tá? De troca do selo d'água, aliás. E aí, como eu já falei, né, ele é graduado, justamente para você fazer a mensuração. A quantidade de líquido do selo d'água que a gente coloca aqui no recipiente, né, vai depender também do protocolo da instituição e vai depender também do fabricante desse dreno. Tá? Geralmente é de 300 a 500 ml. Né? Eu já vi a maioria que eu já vi são 500 ml, tá bom? Então aqui, ó, a gente coloca 500 ml. Esse líquido, esse selo d'água que a gente coloca, ele pode ser
soro fisiológico, tá bom? Ou água destilada estéril, pode ser qualquer um dos dois, não tem problema. E aí vamos fazer aqui por exemplo, né? Vamos supor que a gente coloca aqui 500 ml de soro fisiológico e 12 horas depois, quando você foi visitar o paciente lá à beira-leito, esse dreno, esse recipiente aqui, ele estava com, por exemplo, aí 1.200 ml, tá? Vamos supor que ele está aí com 1.200 ml drenado. Você colocou 500, só que agora ele está com 1.200. 1.200 menos 500, 700 ml, né? Então, isso significa que esse dreno aqui drenou, né? Significa que essa ferida operatória foi drenada dela 700 ml de líquido, né? Ou seja, saiu bastante coisa, tá? Então, é justamente assim que a gente faz essa mensuração do líquido presente no recipiente, no dreno de tórax, tá? A gente coloca a quantidade do líquido que você colocou no celular. Então, por exemplo, supor que tenha sido aí soro fisiológico, eu coloquei 500 ml de soro fisiológico. Aí, quando você for trocar, você vê a quantidade que tem e subtrai, né? 500 ml de soro fisiológico menos, vamos supor aí, 700 ml, ou seja, foi drenado 200 ml de líquido, tá? Vamos supor que tenha sido 800, então 500 ml de soro d'água, ou seja, de soro fisiológico que eu coloquei, menos 800 ml, né, do líquido geral que está lá. Então dá 300 ml de líquido drenado. Aí você deve anotar tudo isso, né? Você deve anotar todo esse balanço hídrico aí que você encontrou, né, no manejo desse dreno de tórax, tá bom? E aí, depois de mensurar e anotar, você despreza, preenche novamente com mais 500 litros de 500 litros não, 500 ml de soro fisiológico, fecha, solta o clipe, tá pronto, tá? Então, é mais ou menos assim que se faz o manejo desse dreno aqui, tá bom? Bom, pessoal, e aí o que eu tenho para trazer para vocês sobre os drenos era isso aqui, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo aí, eu vou trazer mais conteúdo sobre drenos. Agora eu vou trazer mais o seu manejo em si mesmo, tá bom? Eu vou trazer mais as suas condutas relacionadas ao curativo, tá? Limpeza de drenos, então eu vou estar trazendo isso aí, tá bom? Sepsia, antisepsia e tudo mais, tá? Então, brigadão. Essas aqui foram as referências que eu utilizei. Tá? Para essa aula aqui em si, eu utilizei esse livro laranja aqui do Rômulo Passo, do Tratado de Enfermagem. Eu utilizei aqui esse livro aqui, Procedimentos de Enfermagem para a Prática Clínica. Aí, se eu não me engano, nesse livro laranja aqui, se eu não me engano, é a página 48, eu acho. Nesse aqui é a página 400 e pouco, não lembro mais, tá? E esse aqui eu usei alguns outros capítulos dele, tá bom? Então eu utilizei essas três referências aí que vocês podem estar consultando, tá bom? Qualquer coisa pode me mandar mensagem no grupo ou então mandar e-mail, que aí eu posso também estar disponibilizando outros materiais que eu li por fora, tá bom? Como artigos ou também alguns POPs, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde aí para vocês e tchau, tchau.